amigos do canal Anatomia é Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma videoaula para vocês sobre a coluna vertebral por imagens de tomografia computadorizada. Bom, pessoal, antes de iniciar aqui a nossa videoaula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí o seu like para estar apoiando o crescimento e desenvolvimento do canal. Faça a sua inscrição também para que você possa sempre acompanhar as novidades do canal Anatomia é Vida. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos uma imagem do segmento cervical da coluna vertebral, aonde nós podemos observar aqui o processo transverso. Então, aqui nós temos os dois tubérculos, né, do processo transverso, e aqui o forame transversário. Através desse forame transversário, pessoal, está passando a artéria vertebral, a qual segue em direção ao crânio para formar ali o círculo arterial cerebral, conhecido também como polígono de Willis, né? Então, aqui, através do forame transversário, nós temos a passagem aí da artéria vertebral. Bom, pessoal, nesse ponto nós temos o corpo da vértebra e essa é a região de pedículo, tá? Então, nesse ponto fica o pedículo. Aqui nós temos a lâmina. Então, aqui nós temos a lâmina de ambos os lados e aqui o início da formação, né, do processo espinhoso. Aqui nós temos o forame vertebral, o qual aí unidos entre todas as vértebras vai formar o canal vertebral, por onde está passando aqui, ó, essa estrutura que está em tonalidade isodensa aqui na imagem, que seria a medula espinal. Bom, pessoal, antes de prosseguir aqui com essa videoaula, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, tá? Aparecendo aqui em cima, ó, está o card de uma outra videoaula, a qual eu abordo a coluna vertebral na parte morfológica, na parte fisiológica, né? Nesses outros métodos de estudo. Então, hoje aqui nós estamos vendo uma videoaula sobre a coluna vertebral por imagens de TC, mas para recordar os acidentes anatômicos, para recordar aí a constituição da coluna vertebral, eu indico para vocês o vídeo que eu mostrei o card aqui em cima, tá bom? Bom, pessoal, continuando, vejam que nessa imagem nós temos aqui o corpo da vértebra. Nesse ponto, nós temos o pedículo, nesse caso aqui o pedículo do lado direito, e aqui o pedículo do lado esquerdo. Essa estrutura óssea que a gente vê aqui é o processo transverso e esse daqui é o forame transversário. Aqui nós temos a lâmina. Então, a lâmina ela segue em ambos os lados e essa continuidade aqui vai formar o processo espinhoso, que não aparece nessa imagem, mas um corte mais baixo ele apareceria, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, nós temos o forame vertebral, por onde está passando aqui a medula espinal. Aqui nós temos uma outra imagem, onde nós podemos observar aqui numa vista anterior, né, a junção entre a vértebra atlas e a vértebra axis, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, está formando a articulação atlanto-axial, através desses processos articulares, né, que fornecem essa articulação entre o atlas e o axis, tá? Bom, vamos para a imagem de TC. Vejam que aqui nesse ponto onde está marcando 17, nós temos essa parte aqui, ó, do atlas, tá? Como está aqui na parte anterior do atlas, aqui então nós teremos o arco anterior do atlas, tá? Aqui nós temos o processo transverso, que você pode fazer um comparativo com a imagem acima, né? Então, vejam aqui, comparando com essa outra imagem, o processo transverso e aqui o processo transverso, tá? Então, aparecendo aqui do lado esquerdo, marcado pelo número 18, o processo transverso do atlas. Aqui, pessoal, nós temos o dente do axis, como nós sabemos, ele articula, né, internamente ao atlas, ou seja, ele articula ali aonde está o forame vertebral do atlas. Então, dentro desse forame vertebral do atlas está o dente do axis articulando. E aqui nós perdemos a visualização do atlas exatamente devido à curvatura que há na região cervical, né? Há uma curvatura ali
das vértebras nesse segmento, e como esse corte nessa imagem, ele está no plano coronal, nós acabamos perdendo a visualização desse ponto, porém, ganhando, né, algo mais interno aqui, que seria o dente do áxis, tá? Aqui, pessoal, então, nós temos a articulação atlanto-axial, entre o atlas e o áxis. Nesse ponto, né, nós temos aqui o processo articular inferior do atlas e aqui o processo articular superior do áxis. E nesse ponto aqui mais abaixo ficaria então o corpo do áxis, que a gente pode ver nessa outra imagem aqui, ó, tá bom? Bom, aqui temos ainda uma imagem no plano coronal, aonde, né, nós podemos ver o dente do áxis aqui, ó, articulando dentro do forame vertebral do atlas. Aqui a articulação atlanto-axial. Então, nesse ponto, nós temos o processo articular inferior do atlas e, nesse outro ponto, o processo articular superior do áxis. E aqui nós temos o corpo do áxis. Aqui, pessoal, é onde está localizado o disco intervertebral. O disco intervertebral, ele fica aí entre os corpos vertebrais e ele proporciona uma articulação, né? Aqui forma-se, então, a articulação intervertebral. Então, toda vez, né, que a gente vê aqui esse espaço um pouquinho mais isodenso que a gente está vendo, é o ponto onde está o disco intervertebral, proporcionando a articulação intervertebral. Essas pontinhas, ó, que a gente vê aqui, o pessoal, na lateralidade do corpo dessas vértebras, isso daqui é o unco, tá? O unco é um acidente anatômico que só existe no segmento cervical. Então, esse daqui é o unco do lado direito e aqui o unco do lado esquerdo, tá? E aí, aqui nesse ponto, então, nós temos o corpo da vértebra. Aparecendo um pouquinho aqui, nós temos os processos transversos, tá? Aparecendo aqui lateralmente. E aí, pessoal, vamos aqui para essa imagem no plano sagital. Vejam nessa imagem do plano sagital que nesse ponto aqui, ó, nós temos o corpo do áxis. Vejam projetando-se acima o dente do áxis, tá? Que está dentro ali do forame vertebral do atlas. Então, nessa parte aqui, nós temos o arco anterior do atlas. E a pontinha aqui do arco anterior do atlas é chamada de tubérculo anterior. Aqui nós temos o arco posterior do atlas e a pontinha é o tubérculo posterior. Mais abaixo aqui nós podemos ver o processo espinhoso de C2, ou seja, do áxis, né? Então aqui está o áxis, esse é o seu processo espinhoso. Aqui nós temos o corpo de C3 e esse é o seu processo espinhoso. E assim por diante, corpo da vértebra, processo espinhoso. Aqui nós temos o disco intervertebral, nesses pontos, formando, como eu havia dito, a articulação intervertebral. Chegando aqui, pessoal, no segmento torácico, observem que eu deixei aqui uma imagem colorida, né, para ilustrar o que a gente está vendo na imagem por TC, tá? Então, vejam que aqui nós temos o corpo da vértebra, neste ponto nós temos o pedículo, e aqui o processo transverso. Nesse caso aqui, o processo transverso do lado esquerdo. Aqui o pedículo do lado esquerdo. E aqui a lâmina, né, do arco vertebral. Então, aqui nós temos a lâmina. Aqui nós temos o forame vertebral, por onde está passando a medula espinal. E vejam que aqui nós temos a costela articulando com a vértebra. Então, essa parte aqui da costela é chamada de cabeça, então essa é a cabeça da costela. Vejam que através da cabeça da costela, ela, né, pode articular aqui, ó, com o corpo da vértebra, igual a gente vê nessa imagem ao lado. Aqui, então, pessoal, está acontecendo a articulação costovertebral, costo de costela, vertebral de vértebra, então articulação costovertebral. E vejam que nesse ponto aqui, ó, a costela ela vai articular também com o processo transverso, igual a gente pode ver na imagem colorida, ó, tá? Então aqui nós temos uma articulação entre o processo transverso e o tubérculo da costela, né? Formando nesse ponto aqui, ó, a articulação costotransversária. Então, neste ponto, onde a costela articula com o processo transverso,
nós temos a articulação costotransversária. E aqui, posteriormente, nós podemos ver o processo espinhoso. Porém, pessoal, esse processo espinhoso, ele não é dessa vértebra. Ele é da vértebra que está acima dessa, ou seja, que antecede essa que está presente nessa imagem, tá? E aí, devido ao processo espinhoso das vértebras torácicas ser inclinado para baixo, esse processo espinhoso que a gente está vendo aqui não é dessa vértebra, e sim da vértebra que está acima dela. Aqui nós temos uma outra imagem, novamente ilustrando as vértebras torácicas, né? Então, aqui a gente pode observar o corpo da vértebra. Vejam aqui o pedículo do lado esquerdo, processo transverso do lado esquerdo, lâmina e processo espinhoso. Aqui nós temos o forame vertebral, formando aí o canal vertebral, né? E permitindo a passagem aqui da medula espinal, que é essa estrutura que aparece em um tom isodenso aqui no interior do canal vertebral. Aqui, pessoal, nós temos a cabeça da costela, portanto, aqui a articulação costo-vertebral. E aqui, ó, vejam o tubérculo da costela, articulando com o processo transverso, formando a articulação costotransversária. Descemos um pouquinho aqui o corte. Vejam que nessa imagem nós podemos observar que esse daqui é um janelamento, um filtro, né, utilizado próprio para estudo de parte óssea, né? Nós vimos esse mesmo filtro em outras imagens ali anteriormente, porém agora eu comentei sobre isso porque a gente consegue ver com bastante definição aqui o osso esponjoso e também com bastante definição aqui o osso compacto, tá? Lembrando que o osso compacto ele está fornecendo essa superfície, essa estrutura mais superficial da vértebra, e aqui na parte central do corpo da vértebra nós temos osso esponjoso, tá? Por isso essa diferença de tonalidade entre o osso compacto e o osso esponjoso, devido à diferença de densidade entre eles, tá? Então o osso compacto é mais denso, fica mais hiperdenso na imagem. O osso esponjoso é menos denso, ele fica mais isodenso aqui na imagem. Observem, pessoal, que aqui nesse ponto nós temos, né, uma abertura aqui seguindo em direção ao corpo da vértebra. Pessoal, nesse ponto está assim, está emergindo, na verdade, né, a partir do corpo da vértebra, está emergindo a veia base vertebral. A veia base vertebral, ela emerge a partir daqui, conduzindo o sangue do interior aqui do corpo da vértebra, tá? Então, aqui vai passar a veia base vertebral. Aqui nós temos, pessoal, o forame vertebral, por onde está passando a medula espinal. Aqui o processo transverso do lado direito e aqui o pedículo do lado direito. Nesse ponto, a lâmina do arco vertebral. Aqui, pessoal, nós podemos observar uma vértebra do segmento lombar. Vejam que eu coloquei essa imagem colorida aqui para ilustrar para vocês a veia base vertebral. Essa daqui, ó, pessoal, é a veia base vertebral que eu comentei na imagem anterior, tá? Então, vejam que ela está recebendo vários pequenos ramos aqui, né? Vários pequenos vasos venosos do interior do corpo dessa vértebra. Eles estão se projetando e formando aqui a veia base vertebral. Aqui, então, pessoal, nessa imagem nós temos o corpo da vértebra nesse ponto. Aqui nós estamos em altura daquele forame intervertebral que se forma entre uma vértebra e outra, né? E aí nós podemos ver aqui a medula espinal, tá? E, consequentemente, a gente consegue ver aqui também, pessoal, esse vaso, tá? Que é a veia base vertebral, ela projetando-se lateralmente aqui, ela vai formar a veia intervertebral, tá? Então, aqui veia intervertebral. Pessoal, aqui nós temos a lâmina e aqui o processo espinhoso. Observem que nesse ponto nós temos uma estrutura isodensa. Aqui, pessoal, nós temos o ligamento amarelo.
E aqui, anteriormente, nós temos o ligamento longitudinal anterior. Aqui nós temos uma imagem que evidencia o disco intervertebral. Vejam que nesse ponto eu tenho uma tonalidade de isodenso, né? Bem diferente desta outra imagem, onde eu vejo aqui o corpo da vértebra. Então, aqui eu estou vendo o corpo da vértebra, tem essa isodensidade característica do osso esponjoso, tá? Porém, vejam que aqui está tudo isodenso, tá? E isso é devido ao disco intervertebral. Então, aqui eu tenho o disco intervertebral, aqui a medula espinal. Vejam como aqui, ó, nós podemos observar com bastante detalhe aqui, ó, o ligamento amarelo. Aqui nós podemos ver a lâmina e aqui o processo espinhoso. Um detalhe, pessoal, nesse ponto aqui, nós temos o processo articular inferior e nesse ponto aqui nós temos o processo articular superior. Ou seja, exatamente aqui, ó, onde nós temos essa linha isodensa, está ocorrendo uma articulação que ocorre através dos processos articulares superior e inferior de duas vértebras. Então, aqui nós temos a articulação interapofisária. Então, aqui a articulação interapofisária. Nessa outra imagem, nós temos o corpo da vértebra, o pedículo, a região de pedículo, aqui o processo transverso, aqui nós temos o processo articular inferior e aqui processo articular superior. No caso dessa imagem, o processo articular superior que aparece aqui é dessa mesma vértebra. E o processo articular inferior que aparece aqui é da vértebra que está acima dela. Então, esse espacinho que a gente vê aqui, nesse espacinho está formando a articulação interapofisária. Diferente dessa outra, aonde eu posso ver o processo articular inferior desta vértebra, tá? E aqui o processo articular superior da vértebra que está abaixo dela. Aqui nós temos uma outra imagem de vértebra do segmento lombar, onde eu tenho aqui o corpo da vértebra, eu tenho aqui o pedículo, aqui o processo transverso e aqui a lâmina. Posteriormente a isso, o processo espinhoso. E aqui o forame vertebral com a medula espinal passando no seu interior. Vejam que nessa imagem, olha só, aqui ilustra legal o que eu falei daquela articulação. Olha só, pessoal, aqui eu tenho o processo articular superior dessa vértebra e o processo articular inferior da vértebra que está acima, formando nesse ponto a articulação interapofisária. Vejam que acontece a mesma coisa nessa vértebra. Vejam que aqui eu tenho a articulação interapofisária, nesse ponto, então, o processo articular inferior e nesse ponto, o processo articular superior. E essa linha que a gente vê aqui é o encontro, né, entre esses dois processos, formando a articulação interapofisária. Aqui nós temos o corpo da vértebra, o pedículo, processo transverso, processo articular superior, processo articular inferior, lâmina, processo espinhoso. Aqui nós temos uma imagem do segmento sacral, então aqui, primeira vértebra sacral, lembrando que o sacro, né, tem as vértebras fundidas entre si. Então aqui a gente observa a parte anterior aqui, ó, do sacro, aonde nós temos nesse ponto aqui a asa do sacro. Aqui nós temos os forames sacrais de ambos os lados. E aqui o canal sacral, por onde está passando a medula espinal. E aqui nós temos a crista sacral mediana. Aqui nós temos a crista sacral lateral.
Bom, aqui nós temos uma imagem de um corte mais baixo, onde eu posso ainda ver o sacro aqui e o canal sacral. E aqui eu consigo observar o finalzinho do sacro, aonde nós temos aqui os cornos sacrais, né? Então, aqui o corno direito do sacro, né? Então, aqui o corno sacral do lado direito, aqui o corno sacral do lado esquerdo, e aqui no meio nós temos essa abertura que é o hiato sacral. Aqui um corte no plano coronal, onde a gente pode observar a região de promontório, aonde a gente pode observar a asa do sacro aqui, aqui os forames sacrais. Vejam que nesse ponto eu vejo o corno sacral do lado direito e aqui o corno sacral do lado esquerdo, e aqui essa abertura é o hiato sacral. Aqui o sacro está articulando com o osso íleo, formando a articulação sacro-ilíaca. Aqui no plano sagital, nós temos essa imagem ilustrando, né, essa visão do sacro. Vejam que aqui nós podemos observar o promontório. Aqui nós temos o canal sacral, passando aqui, né, filamentos terminais aqui da cauda equina, passando por dentro aqui do canal sacral. Aqui nós temos visualização dos forames sacrais. Nesse ponto nós temos o corno sacral, aqui o corno coxígeo, e esse espaço que a gente vê aqui, pessoal, é o hiato sacral. A partir daqui eu tenho cox, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até mais.